Você sabia que Deus condenou o pecado? Exato. Deus não quer condenar a nós, mas condenou o pecado. E é isso que eu quero meditar com você hoje. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje iremos meditar Hebreus capítulo 2, versículo de 14 a 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Amado irmão e irmã, Jesus condenou o pecado na sua carne. Libertar por medo da morte, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Aquele que tinha o poder da morte, isto é, livrar-nos do diabo. Assim, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha poder sobre nós. A morte de Cristo vai condenar, vai aniquilar o demônio. A morte de Cristo vai condenar o pecado. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo de 7 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículo de 7 a 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Veja, ele se assemelha a nós, exceto no pecado. Ele vai se fazer um de nós. Veja, por isso, eu vou voltar à passagem, né? Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos. Está aqui em Filipenses também. Em Filipenses, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E veja, a leitura de hoje, ela falou o porquê disso tudo, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Então, para destruir o nosso pecado, ele assume a nossa carne. Isso é lindo, gente. Volto para Filipenses, agora versículo 8. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele se faz um de nós. E agora, este homem que é Deus também, pela sua morte, vai destruir o poder da morte. Gente, isso é maravilhoso. Porque veja, a morte nos atingiu lá no jardim do paraíso. No dia em que comeres deste fruto, vocês morrerão. Então a morte nos atingiu. Se você for para Romanos capítulo 5, versículo 12, a morte passou para todo o gênero humano, porque em Adão todos pecaram. Agora Jesus morrendo, ele sendo Deus, ele assume a nossa morte, ele destrói a nossa morte. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, uma palavra linda de Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 15. Colossenses 2, 14 a 15. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Nós estávamos condenados. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Então aquele documento que condenava você, Jesus cravou ele na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Glória a Deus.
Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso. Jesus morreu para nós numa cruz, para destruir Satanás. Está aqui. Para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Agora preste atenção, não é só destruir o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Então, ou seja, Jesus morreu por mim para que eu não fique mais na escravidão do pecado, você está entendendo? Agora, abra sua Bíblia para você entender isso em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 3. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando, preste atenção, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. Gente, que palavra linda, que resume tudo que a gente falou até agora. O que era impossível à lei, visto que a carne tornava impotente, Deus o fez. Preste atenção, enviando por causa do pecado. Então, por causa do pecado, enviou Jesus. O seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado. Então, ele assume a nossa carne de pecado e assim ele condenou o pecado na sua carne. Deus não quer que você viva no pecado. Ele veio para te tirar desse pecado. Escreve aqui nos comentários. Jesus veio para condenar o meu pecado. Fala para você, escreve aqui nos comentários. Jesus veio para condenar o meu pecado, para que eu não fosse mais escravo. Jesus veio para condenar o meu pecado, para que eu não fosse mais escravo. Deus te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.